Olá pessoal, estamos aqui no ESG na TV tratando do tema Rumo à Regeneração. E nesse programa de hoje nós vamos abordar o nosso tema Progressão dos Mundos, que Kardec abordou magistralmente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar, nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que nós temos aqui o nosso querido André Siqueira, trabalhador bastante conhecido aqui na FEB, conhecido há muito tempo, atualmente atuando no estudo aprofundado da doutrina espírita, entre outras atividades, né? Temos o nosso amigo Rafael, que também é um contribuidor muito importante no ERJ, né, Rafael? Tem trabalhado aí como facilitador, nos auxiliando aqui na FEB. E nós temos hoje como convidada uma de nossas alunas do ERJ, que é a Maitê, que contribuirá conosco aqui nesse estudo tão importante para nossas compreensões. Então, André, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de mundos superiores e inferiores. A gente sabe que existe mundos superiores e superiores conforme Kardec nos ensinou isso. Você poderia nos apresentar a classificação dos mundos que faz Allan Kardec lá nesse capítulo 3 que nós nos referimos? Kardec faz uma divisão de natureza didática para que a gente possa compreender que existem dois extremos. Existem mundos em que há uma grande predominância do mal. Ele vai chamar isso dos mundos inferiores ou primitivos. Primitivos no sentido que estão iniciando o seu processo de progresso. E no outro limite, os mundos ditosos, onde as pessoas são efetivamente felizes. Vai colocar um pouco mais dentro dos extremos, de um lado, os mundos de regeneração, que estão se preparando para a construção dos mundos ditosos, e vai colocar os mundos que estão relacionados com as provas e expiações dentro desse processo. Então ele faz uma gradação de desenvolvimento das características de espíritos vinculados ao mal e espíritos que estão plenamente desenvolvidos na prática do bem, dentro disso que seria uma hierarquia dos mundos entre mundos inferiores, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração e mundos ditosos. Além disso, quando o espírito não precisa mais reencarnar, há algum outro mundo que ele tenha nos apresentado? Os mundos ditosos, aqueles mundos felizes que são os mundos espirituais de uma maneira geral. E aquele que ele chama de celestial, como é que seria, André? O mundo celestial, Max, é a habitação do espírito naquela fronteira final, que é a habitação dele no universo como um todo, né? Kardec denomina este mundo de um mundo celestial, mas veja que ele não é um lugar específico, ele não tem uma conotação específica, é um espaço de convivência dos espíritos, ubíquos que estão reunidos, cumprindo as vontades de Deus em uma série de oportunidades de exercício do bem. E não há participação da matéria nesse estágio. E não há participação da matéria. Está muito longe, André? A gente pode ficar pouquinho. feliz? É. Não dá para você animar? Um pouquinho. O pessoal que nos ouve aqui, ainda André, vamos faltar um pouquinho para chegar nesse momento. Oh, né? André, mas tudo bem, mas estamos a caminho, né? Que bom. Mas, André, assim, queria pedir para você e para o Rafael também comentar umas palavras de Santo Agostinho que ele faz no Evangelho segundo, que aparece, na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Como é que seria isso? É importante a gente entender a relação que existe entre o espírito e a matéria. No Livro dos Espíritos, quando vão tratar desse assunto, os espíritos dizem assim: a matéria, ela é o instrumento do qual o espírito se serve e sobre o qual atua. Veja que os espíritos não quiseram definir a matéria segundo conceitos de propriedades, de características, não. Eles estão dando uma definição funcional. A matéria é o instrumento sobre o qual o espírito atua e do qual ele se serve. Ora, na medida em que o espírito progride, e é ele quem intelectualiza a
a matéria vai se mostrando de maneira mais sofisticada. Vamos raciocinar por analogia. Uma pessoa que não domina técnicas de engenharia, de inteligência artificial, pega massa de modelar, faz uns bichinhos de massa. Quando ele domina essas técnicas, ele compõe elementos sofisticados e faz robôs. Se ele domina isso de maneira ainda mais sofisticada, você verá símiles de animais, símiles de insetos, símiles de plantas mimetizadas, porque a inteligência dotou aquele arranjo material de características que não lhe são próprias, são externas. É o que Agostinho está dizendo. À medida em que os espíritos progridem, a matéria da qual eles se servem receberão ou receberá a interferência dessa inteligência refazendo esses arranjos. Muito bem. Então, nesses termos que você está falando, e agora eu vou endereçar isso para o Rafael, segundo o que ele falou, Rafael, vê se você coloca ele na apertada e na situação difícil. Ele está dizendo que os seres progridem, as coisas também progridem. É isso, nessa lei de progresso? Perfeito. As próprias transformações que o orbe terrestre passou conseguiu viabilizar que a vida humana, como nós conhecemos hoje, aqui se colocasse. Se o planeta não tivesse passado por todas as suas transformações, a própria evolução da matéria, eu me refiro agora à matéria orgânica, não teria se dado dessa forma. Se grandes criaturas uma vez existiram, se grandes criaturas voadoras uma vez existiram e hoje não existem, foram pelas transformações da matéria, as concentrações de uma série de gases que hoje já não se encontram mais. A Terra, num determinado momento, foi muito mais quente, nós tínhamos muito mais metano na atmosfera, hoje nós temos muito mais nitrogênio. É uma outra forma, nós temos ainda muito carbono, mas ligado com uma outra estrutura. Então, nossa atmosfera hoje tem uma temperatura que comporta o nosso tipo de corpo. E ainda nessa relação entre o espírito e a matéria, quando alguns espíritos, isso há muito tempo atrás na história da humanidade, ainda na sua infância, encarnam, acreditam que nossos corpos são tão brutos, tão peludos, tão grosseiros, que chegam a confundir com corpos de animais. Mas pela influência do espírito sobre a matéria, nós passamos a sofrer uma série de mutações. Hoje nossa ciência entende como nossos corpos se transformam, ao ponto de hoje, apesar de ainda matéria muito grosseira, são corpos muito mais delicados, muito mais sensíveis do que eram nossos corpos há 200 mil anos atrás. Já corpos de homens, já corpos de Homo sapiens. E o ser humano, ele continua transformando a matéria do planeta, tornando o planeta mais agradável ao nosso convívio. Falando hoje dos eletrônicos, o ouro que se encontra no celular, uma série de metais que se encontram nos aparelhos do nosso dia a dia, foram tirados das profundezas da Terra, retrabalhados e postos de uma determinada forma que possa nos servir, fazendo com que precisemos gastar muito menos os recursos da Terra para fazer o que fazíamos há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás. Hoje, por exemplo, dentro dessa ideia de transformações, é possível manter essa reunião com milhares assistindo, sem que para isso eles precisem se locomover até onde estamos. Os milagres da tecnologia, pela transformação da matéria, vindo pela inteligência, atributo do espírito. Que coisa interessante. Você falou milagre, né? É a palavra simbólica, para realmente a coisa é inteligência, né? Mas a Maite tem uma pergunta aqui. Mas assim, comparando a situação do homem moderno com toda essa tecnologia em relação aos habitantes originários, como os índios, por exemplo, a gente não poderia assim, concluir logicamente que os índios eram mais felizes? Essa resposta e tanto a pergunta, nós precisamos ter alguns cuidados e vamos colher algumas informações lá na sociologia. Sem querer cair no etnocentrismo, de acreditar que nossa cultura é melhor do que uma outra, vamos fazer uma comparação com uma criança, ou ainda como o espírito. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E ainda, vou pegar um outro conceito emprestado, a ideia de alegria e de felicidade. Colocando que a alegria é um sentimento
que vem, ele é mais simples, ele é mais juvenil, mas da mesma forma que ele vem, ele vai. Ele não é um sentimento trabalhado, ele não é um sentimento que envolve inteligência, a vontade. Enquanto a felicidade, eu vou colocar como um sentimento co-irmão, mas que envolve a vontade, envolveu trabalho, envolveu dedicação. Entendo que os seres mais simples, como as crianças, que não conhecem tantos desafios, que não tiveram a oportunidade de ter desafios intelectuais, eles podem ser mais alegres, mas não mais felizes, porque a felicidade envolve se aproximar de Deus, conhecer Deus. Essa é a verdadeira felicidade, porque é a felicidade do amor. E para nos aproximarmos de Deus, é necessário que caminhemos tanto com o intelectual quanto com o moral. Muito bem, nós vamos voltar a esse tema depois, viu, Rafael? Nós temos aqui o André com umas posições também que nós vamos querer ouvir depois. Mas, por enquanto, é importante a gente lembrar que há um processo evolutivo e são fases, né? E essas fases todo o espírito terá que passar e cada fase dessa trará o seu aprendizado. E é isso que é a grande lição do processo de progressão das Terra, dos planetas, né, dos orbes e dos seus habitantes, porque eles são compatíveis entre si. E é por isso que nós vamos guardar para o segundo bloco mais algumas perguntas que nós faremos a vocês, que elucidarão melhor essa questão e nós poderemos então tornar este programa ainda mais atrativo. Por isso, você que está nos ouvindo e nos assistindo, por favor, espere um pouquinho, nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta no EJA da TV, agora no bloco 2, tratando do rumo à regeneração e hoje falando do progresso dos mundos, né? E a gente tem ao longo do tempo percebido que algumas pessoas têm dificuldade para entender sobre a evolução do espírito, se ele pode retrogradar, se ele continua progressivamente evoluindo, né, André? E aí a gente tem essa pergunta, uma pessoa que faz muito mal, que ela foi pervertida, essa pessoa não está retrogradando, André? Há a possibilidade de retrogradação do espírito? Um dos princípios filosóficos que o Espiritismo adota, e nós podemos chamar de um dos princípios basilares, é a lei do progresso. Por quê? A lei do progresso, e está embutido nela a impossibilidade de você retornar a uma condição anterior. Por que ela acontece assim? O espírito, na concepção espírita, ele é entendido como o princípio inteligente, isto é, o princípio que é capaz de assimilar o aprendizado. Se este princípio ele aprende e desaprende, eu não tenho progresso. Eu tenho evolução. Porque a evolução, tipicamente falando, é qualquer movimentação que acontecer. Aprender, desaprender é um processo evolutivo. O processo progressivo é aquele em que o estado final, dado um determinado critério, ele é melhor do que o estado inicial. E por que o espírito ele não regride? Porque ele assimila a lei do universo dentro dele. Existe um estudioso, prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1977, chamado Konrad Lorenz, que ele, analisando o processo de desenvolvimento das espécies como um todo, ele diz que o indivíduo ele é a
consolidação do conhecimento da espécie. Por quê? Porque se a espécie ela não consolidou o aprendizado sobre o meio, ela não sobrevive. A ameba que não consegue distinguir o que é ameaça do que é alimento, some, desaparece. O espírito, quando ele não consegue adaptar-se às leis do universo, ele não progride. Ele não sai do estado em que ele está. Então, se o espírito está fazendo pequenos ciclos de adaptação, mas ele esqueceu daquilo, ele vai permanecer durante algum tempo naqueles exercícios. E limitado àquele contexto de aprendizagem, porque para ele passar para um contexto de aprendizagem diferente, ele tem que assimilar isso, ele tem que incorporar isso no seu patrimônio. Por isso, o espírito não regride. Então você acabou com uma dúvida que muita gente ainda tem, até porque ela vem de povos antigos, da tal da mentepsicose, né? Isso. Ou seja, eu não posso mais, se eu quiser reencarnar numa barata, eu não vou poder mais, então? Eu não posso reencarnar na barata porque a estrutura da barata não oferece condições da manifestação do meu psiquismo. Ah, eu queria tanto. Brincadeira à parte, mas só para a gente chamar a atenção para isso, porque além de não retrogradar, essa ideia de reencarnar ou em corpos inferiores não faz mais sentido diante da explicação que o nosso amigo André belamente nos deu. Comente, por favor. É porque alguns colegas de estudo, eles vêm realmente muito com essa dúvida e costuma haver uma indagação em que sentido. Mas eu vi num livro, eu vi uma história de um espírito que estava encarnado, contribuiu muito no mundo da ciência, então já fica a ideia, opa, se ele contribuiu muito no mundo da ciência, era um espírito adiantado, porque era muito intelectualizado. E esse espírito desencarnou numa situação complicada e reencarnou em um corpo que não lhe dava possibilidades. E aí é comum que as pessoas às vezes associam essa ideia. Pelo corpo não lhe permitir expressões, vamos imaginar, por exemplo, longe de ser a regra, mas vamos imaginar, como sabemos que acontece, uma criança que tem a síndrome de Down, que tem a sua inteligência, ou melhor, a expressão de sua inteligência limitada, mas a expressão do seu afeto muito amplificado. Que aquele espírito que esteja ali encarnado seja um espírito que antes contribuiu muito no mundo da ciência, mas abusou da sua intelectualidade. E às vezes as pessoas têm essa confusão. Eu percebo que alguns colegas de estudo entendem que como agora o espírito está encarnado num corpo que lhe faculta menos possibilidades, ele teria regredido. Vou discutir um pouquinho isso também. É importante que a gente faça uma distinção, primeiro, do patrimônio espiritual do indivíduo, do patrimônio corporal, que é o seu instrumento de progresso. Mas, além disso, nós deveremos recordar o seguinte: nesta encarnação, eu, espírito, me apresento sob a personalidade de André, que é a família que eu convivi, as experiências que eu tive, os conhecimentos que eu consolidei nesta visão de mundo. Mas o patrimônio espiritual de André não é a experiência da personalidade de André. Então, se esta personalidade é falante, se essa personalidade tem certos estilos, esta personalidade se descaracterizará com o fenômeno da morte. E a aquisição espiritual utilizará outra personalidade, outro instrumento físico para dar continuidade à aquisição que é espiritual. Por quê? Carl Gustav Jung, quando mapeou a gente dentro de uma estrutura em que ele mostra a persona, o ego, a sombra, a ânima e o si, ele está dando um pequeno mapa dessa estrutura. Kardec vai chamar isso como? Kardec vai simplificar essas estruturas e vai dizer o seguinte: olha, existe o corpo, existe o espírito e existe o perispírito. Mas na dimensão psíquica, o espírito permanece. As experiências do corpo mudam, as experiências que estão transitoriamente gravadas no psiquismo do indivíduo e que ficam no perispírito mudam também.
As aquisições são de natureza espiritual. Mas por que o progresso intelectual é maior do que o progresso moral? Via de regra, isso acontece. Principalmente na cultura ocidental, nós somos muito levados a, primeiro, distinguir o bem do mal, e aí entra a sabedoria, entra o aspecto intelectual, e uma vez que distinguimos o que é o certo e o que é errado, conseguimos atuar pelo aspecto moral. Isso a gente vai dizer que é uma regra, mas toda regra tem sua exceção. Isso significa que alguns indivíduos, em dadas situações, podem ter seu progresso mais próximo, tanto o moral do intelectual, ou mesmo o moral ir à frente. Muito importante isso, e esse é um ponto que a gente percebe nesse mundo de expiações e prova em que vivemos. Aí tem uma pergunta para o André. André, pelo amor de Deus, nos esclareça, qual o maior obstáculo ao progresso moral que nós precisamos tanto para regenerar esse mundo, André? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Não diga isso, eu vou embora. Veja, o que significa a posição do orgulho e do egoísmo? O egoísmo é a falsa crença de que o universo existe para mim. E o orgulho é o exercício disso. Como o universo existe para mim, então eu sou melhor do que o universo. À medida em que o intelecto progride, o indivíduo vai percebendo, alto lá. O universo é maior, eu sou uma pontinha disso daqui, o tempo me ultrapassou. Então, essa compreensão vai dizendo o seguinte, peraí, eu tenho os mesmos direitos do que o outro. Eu tenho os mesmos direitos do meu semelhante. Mais ainda, eu tenho os mesmos direitos dos meus dessemelhantes. Nós, em nossa história evolutiva, nós precisamos superar alguns conceitos egoísticos. O primeiro conceito egoístico que nós superamos é de que a Terra era o centro do universo. Depois nós tivemos que superar o conceito egoístico de que o homem era o centro do universo. E, finalmente, nós precisamos superar o conceito egoístico de que a nossa inteligência é o centro do universo. Alto lá, né? Nós estamos em um processo de desenvolvimento que reconheceu o universo como uma estrutura, um instrumento de desenvolvimento não para mim, para todos. Por isso o amor, o respeito, o carinho, a fraternidade são impositivos das leis que regem o universo. E aí responde bem aquela sua pergunta. Quando conseguimos compreender o tamanho que é o universo e a grandiosidade das coisas, nos colocamos num tamanho justo. E aí a humildade consegue vencer essa vaidade, esse orgulho. Mas pegando esse gancho, eu não posso dizer que os males da humanidade são assim causados por causa das imperfeições humanas? Entendo. Existem ainda as fatalidades, os acontecimentos naturais, no sentido dos grandes desastres. Mas percebê-los como perversos, percebê-los como ruins para a humanidade, é da condição humana, que só consegue tirar uma pequena fotografia dentro de todo o filme da evolução. Evolução aqui enquanto progresso da humanidade. Quando aprendermos a praticar o bem, a maior parte das causas do que faz a humanidade sofrer vai desaparecer. De novo, aquilo que André nos disse, né? É a intelectualidade fazendo a compreensão. E da compreensão, como ele disse, a expressão alto lá, né? Porque equivale a dizer que, como se você quisesse que o Sol girasse em torno da Terra. Não dá para conceber isso, né? Mas por muito tempo a gente concebeu assim, por quê? Porque o nosso nível de conhecimento era restrito e, obviamente, era essa a condição que nós tínhamos para poder refletir e pensar. Então é natural que essas coisas fluam com o tempo, à medida que o intelecto vai se dilatando, a compreensão também o vai. E essa noção de humildade, que ainda falta muito em nosso planeta, vai se construindo gradualmente, mas persistentemente, ao ponto de um dia nós percebermos como nada mais do que uma parte de um todo muito maior,
mas sem perder a noção de parte que somos de Deus. Nós estamos encerrando agora esse bloco 2 e esse assunto vai continuar no bloco 3. Portanto, aguarde-nos, estaremos em breve. Você sabe onde encontrar livros espíritas de qualidade e um ótimo preço? Vem comigo! Nas livrarias da FEB estão disponíveis as mais diversas coleções e obras psicografadas por Chico Xavier, Zilda Gama, Divaldo Franco, Ivone Pereira e muitos outros. Aqui também você encontra as promoções que a FEB Editora traz para você. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Estamos de volta no ESD na TV, tratando rumo à regeneração e hoje falando da progressão dos mundos. E nós queremos voltar ao assunto agora, falando da questão que nós temos da lei de progresso com uma lei que a doutrina dos Espíritos nos apresentou, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Ela fecha praticamente a terceira parte do Livro dos Espíritos de maneira sublime. André, o que tem a ver essa lei de justiça, amor e caridade com lei de progresso? Como é que isso se constrói? Kardec fez isso? Dá para você fazer a gente entender isso? Tentar explicar Kardec é difícil, né? Então a gente vai tentar abordar isso com uma leitura que nos facilitou o entendimento. A lei de justiça, amor e caridade, que culmina, é uma espécie de meta-resumo das estruturas, ela está consolidada em um processo progressivo. A lei é a mesma e ela se manifesta em 3 dimensões. Ela se manifesta na justiça, porque o universo é regido por uma lei divina ou natural. Para que o indivíduo exercite esta lei, ele precisa ter acesso a ela. E ele tem acesso a ela na medida em que incorpora no seu patrimônio esta lei. Esta justiça, uma vez entendida como uma ordem do universo como um todo, suscita no indivíduo o amor, que é a perfeita noção, o perfeito sentimento de que esta lei não é para mim. Esta lei não é para me beneficiar. Esta é uma lei que rege o universo como um todo. Então me faz entender que eu e o universo somos irmãos. Francisco de Assis, irmão vento, irmão sol, irmão lua, porque as leis que valem para mim, valem para os meus irmãos do universo. A compreensão desta lei e deste sentimento resulta na terceira dimensão desta lei, que é a prática da caridade. A caridade é, portanto, no nosso entendimento, a ação justa e amorosa. A lei de justiça, amor e caridade reflete o exercício pleno, não apenas do entendimento da lei que rege o universo, não apenas do sentimento desta lei, mas da sua prática perfeita. E aí nós entendemos a reflexão do homem sábio que foi Paulo, quando ele diz: de que me vale falar todas as línguas dos homens, ter toda a cultura, todo o entendimento humano, de que me vale ter todo o entendimento dos anjos, se eu não tiver amor, e isso não me adianta, porque eu não vou agir de acordo com isso. A lei de justiça, amor e caridade é o centro gravitacional das leis morais. É sobre ela que as demais se constituem instrumentos de convergência em torno desse assunto. É o nosso entendimento da proposta kardeciana. Muito bem, por isso fora da caridade não há salvação. Rafael, eu queria te fazer uma pergunta que envolve aquele assunto que a gente estava falando no bloco 1. Que assim, todo mundo almeja a felicidade. E os índios,
a gente estava discutindo deles serem felizes em relação ao progresso. Você tem como relacionar o progresso com a felicidade? No caso, se os índios seriam mais felizes que a gente ou não? Vamos lembrar as leis morais e pegando justo a lei de justiça, amor e caridade. Com certeza, há alegria. E há, se o português me permitir, momentos de felicidade para todas as criaturas, em qualquer grau evolutivo que se encontrem. Porque Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. E todas elas terão momentos em que se sentirão repletas, se sentirão tocadas por Deus, já que vivemos em seu hálito. Mas é o progresso que vai permitir que nós nos aproximemos de Deus. Algo que, por enquanto, é um facho de luz, é um sol ainda todo encurtinado, e nós já conseguimos perceber um pouquinho desse calor chegando, e damos a isso, esse calor, esse bem-querer, o nome de felicidade, quando conseguirmos tirar completamente este véu, essas cortinas, um corpo muito mais denso, mais contato com Deus teremos. E, portanto, verdadeiramente felizes seremos. Em toda a nossa marcha de progresso, nós temos momentos felizes. Porque as expiações são necessárias, as provas são necessárias, mas o sofrimento, ele é opcional. Ou melhor, a forma de sofrer é opcional. Conforme vamos na nossa escalada de progresso, compreendendo melhor o universo, compreendendo melhor a nós mesmos e ao próximo, vamos nos vencendo e vamos compreendendo melhor a Deus. Vamos, inclusive, aprendendo a melhor sofrer. E esses momentos de dor, de sofrimento, de tristeza, eles vão desaparecendo e vão sendo preenchidos cada vez mais pelo amor, ou na sua formação, na caridade, ou este amor-sentimento que nos preenche internamente. Podemos simplificar como plenitude? Sim, a plenitude. Eu queria acrescentar uma coisa nesse cenário, que é assim. Primeiro, para a gente evitar a posição da perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, quando entendia que o primitivo é mais feliz do que o civilizado. Rousseau tinha os seus motivos na sofisticação, na criação das aparências, e ele entendia que nos índios primitivos da América você encontrava uma espontaneidade que nas sociedades europeias nós não tínhamos. Mas, quando nós vamos relacionar a noção de felicidade e ignorância, ou felicidade e conhecimento, ou felicidade prática, é importante que a gente reflita sobre o que é a felicidade. Na atualidade, existem pesquisas no campo da chamada psicologia positiva, nos estudos da doutora Sônia Lebowinski, Milá Csikszentmihalyi, que são especialistas no tema da felicidade e que chegaram a uma conclusão interessante. A felicidade é um estado de fluxo, é um estado em que o indivíduo ele exercita as coisas com tamanha dedicação que ele se perde dentro disso. O pintor que quando está pintando não sente fome, não sente sede, não vê o tempo passar. Os namorados que quando estão conversando ao telefone passam 12 horas e não sabem que o pai vai pagar a conta no final do mês. Este é o estado de entrega espontânea com isso. Mas esse estado de entrega, na ignorância, ele será com os elementos pueris, com a observação, com a apreciação. Nos que amam, será o de dedicação. Nos que desenvolveram a inteligência no laboratório, na pesquisa. Nos verdadeiros cristãos, no exercício de cada minuto, que será intenso o suficiente para que o Espírito seja a carta de Deus à vida. Esse é o estado de felicidade. Esse estado de felicidade, ele reclama a compreensão, ele reclama o entendimento, ele reclama a ampliação dos nossos potenciais intelectuais e cognitivos para que a gente possa avançar
com a plenificação de todos os nossos potenciais. O índio, que recolhe o fruto da terra e oferece à sua família, sentirá a felicidade inerente a este compartilhamento. O pesquisador, que desenvolveu o novo tipo de alimento, que impedirá que uma população inteira passe fome, sentirá outro tipo de contentamento. Muito bem. Um alerta que nós não estamos falando dos índios de hoje, mas dos índios daquela época. Perfeito. Nosso tempo está... Porque é muito interessante o tema, né? Então nós não queríamos deixar de encerrar esse programa com uma pergunta que nos atém a muito. Para os dois, por favor, nos diga, o que o Espiritismo pode fazer para contribuir com a sociedade para que esse progresso seja cada vez mais natural, mais brando, menos sofrimentos, com as dores naturais de um crescimento de qualquer espaço na vida, você tem aqueles naturais processos de crescimento. Como é que o Espiritismo pode contribuir para que esse processo de progressão dos mundos seja melhorado? Divulgando o Evangelho de Jesus, principalmente pelo exemplo. Por mais que escolhamos discursos longos, o Evangelho de Jesus continua sendo o melhor guia para garantir que a evolução, o progresso seja acelerado. André. Vivenciando a lei de justiça, amor e caridade. Se nós sairmos um pouco do nosso egoísmo cultural, nós veremos a cultura do outro como uma oportunidade de crescimento comum. Se nós sairmos do nosso egoísmo social, nós veremos o outro como uma oportunidade de aprendizado. Quando Jesus nos diz que nós devemos estender o nosso amor até o nosso inimigo, ele está dizendo que nós precisamos utilizar, inclusive, o outro como um instrumento de aperfeiçoamento comum. Eu não sou o centro do universo. E se eu não sou o centro do universo, eu preciso vivenciar a plenitude. Muito bem, muito obrigado a vocês. Nós poderíamos sintetizar isso com uma frase, como você disse. Quando sairmos de nós mesmos e olharmos como o outro, quando fizermos ao outro que gostaríamos que o outro fizesse a nós, o progresso estará se fazendo e o Espiritismo terá cumprido a sua missão na Terra. Muito obrigado por sua atenção, por sua participação conosco e nos aguarde, voltaremos em breve.